Olá, estamos aqui novamente, hoje com um convidado especial novamente, Marcelo. Então, relembrando que eu sou Tatiane, sou terapeuta integrativa e também cerimonialista de ayahuasca. E aqui hoje a gente vai continuar falando sobre a ayahuasca, um pouco mais, né, de alguns assuntos dentro desse tema. E hoje nosso convidado então é o Marcelo, vou pedir que ele se apresente, fale pra gente um pouquinho sobre você. Bom, eu estou no meio das terapias holísticas há um bom tempo, aqui com o Espaço Sete Raios, aproximadamente uns 4 anos, né? Hoje eu também trabalho como massoterapeuta, reikiano, e vim falar um pouquinho sobre a ayahuasca, que eu conheci um pouco depois, né? Já há uns 3 anos mais ou menos, e estou aqui para a gente bater um papo agradável. Tudo bem, seja muito bem-vindo. Gratidão pela contribuição, né? Por aceitar estar presente aqui hoje para a gente falar um pouco sobre isso. Aqui a gente está trazendo pessoas que fazem parte do Espaço Sete Raios, da nossa família Sete Raios, né? Que têm experiências e passaram por mais de uma experiência com o ritual de ayahuasca, porque eu acho importante que a gente tenha essas visões de pessoas que, né, não consagraram só uma vez, né, Marcelo? Tiveram mais de uma experiência, porque tem mais bagagem para falar sobre a ayahuasca. A gente aqui, como a gente já falou em outros vídeos, a gente não está trazendo uma verdade absoluta, são nossos pontos de vista. E hoje, então, vai ter o meu ponto de vista junto com o ponto de vista do Marcelo, junto com algumas coisas que também a gente estuda para estar falando aqui para vocês. Bom, então, primeira coisa, Marcelo, que eu gostaria de saber, durante a tua jornada dentro da família Sete Raios, dentro da medicina da ayahuasca, como eu falei, eu vou continuar falando medicina, porque para mim ela não é ela quem cura, mas a gente comumente fala medicina da floresta, né? Por causa das ferramentas que trazem esse auxílio na nossa caminhada. Como é que foi para você? Você lembra da tua primeira experiência? O que te trouxe? Qual foi o móvel que te trouxe para conhecer a ayahuasca? Bom, eu demorei um pouquinho para decidir a consagrar a ayahuasca, porque eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, né? Já conheci algumas outras medicinas, como o rapé e a samanga, e eu levei acho que um ano mais ou menos após começar a amadurecer a ideia de consagrar a ayahuasca para realmente perceber que estava pronto para isso, né? E não me arrependo, né? Foi muito bom. Acho que eu já consagrei assim, nesses 3 anos aí um pouco mais de 20 vezes. Não contei mais, né? Depois de um certo momento. Mas para tomar esse start, eu tive que realmente me conscientizar que eu estava pronto para isso. E como é que foi? O que te disse assim, eu estou pronto para isso? O que você sentiu? Como que você teve a certeza que estava pronto para isso? Como que uma pessoa pode ter? A gente não está dizendo aqui que todo mundo vai ser igual, mas como que você disse assim, agora eu estou pronto para isso? Eu sentia que eu precisava olhar muita coisa em mim, que realmente algumas coisas me incomodavam, coisas que eu precisava melhorar, e que na prática, assim, no dia a dia, a gente deixa passar despercebido, não consegue olhar na profundidade. E a ayahuasca me ajudou desde a primeira vez, né? Provavelmente vamos falar um pouquinho a respeito de como foram as consagrações, mas não foi sempre aquela, né, assim, tá aqui, é isso, né? A gente tem que parar para pensar, né? E até mesmo na consagração em si. Você precisa realmente sentir que está pronto para que ela seja mais tranquila, né? Então, é isso. O primeiro passo, então, é você estar aberto a vivenciar essa experiência. Mas foi te feito algum questionamento? Se você tinha algum problema de saúde, se você tinha algum problema neural, alguma coisa nesse sentido, alergia a alguma coisa, se tomava medicação? Sim, é, antes de fazer a ayahuasca, o questionamento realmente é tudo esse, né? Para até acho que entender o qual vai ser a dosagem e tudo mais, tem uma anamnese toda que é feita, né? Para entender se a pessoa pode, se ela está apta, se tem algum problema de saúde que possa impedir, né? E além disso também as instruções do que a gente tem que se preparar antes, né? É isso. E não só a dosagem, para saber a dosagem que a pessoa vai estar utilizando numa cerimônia de ayahuasca, mas para saber se ela realmente pode colocar essa substância no corpo, como a gente falou,
no último vídeo, né, que a gente se aprofundou bastante nisso. Então é importante, claro que a anamnese é só algumas questões, vai depender do que? Da sinceridade do Marcelo responder essas questões, que a gente também falou sobre a responsabilidade que a gente tem na vida da gente, né? A pessoa faz o questionamento e o que está respondendo ser verdadeiro em estar respondendo aquelas questões e não tentar enganar, porque quer realmente, sente que está no momento, que quer conhecer a ayahuasca e muitas vezes esquece ou não quer falar sobre algumas questões na vida. Por exemplo, se você toma tal remédio, você não vai poder consagrar ayahuasca. Se você tem alguma questão neural, você, aqui no Espaço 7 Raios, pelo menos, você não vai poder ter essa experiência com a vivência com a ayahuasca. Então, as pessoas às vezes tendem a negligenciar a resposta verdadeira. Então, se você que está assistindo quer conhecer a cerimônia de ayahuasca, quer passar por essa experiência, e você passar por alguma anamnese, em algum local onde você vá consagrar, onde você já se informou se esse local funciona, como que funciona, se tem segurança, se você sentir-se seguro para estar nesse local, seja sincero nas respostas, porque a pessoa que está lendo essas respostas, sim, vai saber a graduação, a porcentagem que vai poder ser ministrado para você, mas também é importante saber se pode fazer graduação e ministrar uma quantidade para você ou se nada para você, porque também faz parte até do processo de ayahuasca você aprender a ser sincero e verdadeiro. Algum momento nesse movimento de ayahuasca, quando você estava ali nas visões, você sentiu que estava querendo mentir, você dizia assim, não, eu não estou vendo isso, eu vou ver outra coisa. Teve algum momento, alguma situação dessa tua experiência que você tentou não usar sinceridade absoluta naquele momento com você e com o processo que estava acontecendo? Até só voltando um pouquinho a respeito da segurança que você falou, eu já tinha recebido até convites em outros espaços que eu não me senti realmente seguro, né? Eu acho isso um tema muito importante que você abordou, porque realmente conhecer onde você vai consagrar a ayahuasca, saber com quem você está fazendo isso, porque é um processo muito sério, né? Ele mexe com diversos setores da sua vida e que precisa realmente estar bem amparado, né? Mas respondendo a pergunta desse mentir, a minha primeira consagração, eu realmente estava decidido a fazer, mas no processo de consagração eu não queria ver. E assim, acabou sendo um processo um pouquinho pesado, porque eu falava, nossa, eu quero que isso acabe, eu não quero isso, né? Me levantei no momento ali que a gente fica deitado com os olhos fechados ali, né, para poder ter as mirações e as visões na força. Me levantei um momento para ir no banheiro, fui até o banheiro, eu lavei o rosto e engraçado, quando eu lavei o rosto, assim, não era meu rosto, era um rosto diferente, né? Não era uma alucinação, mas realmente era o Marcelo, mas parecia uma outra visão. E naquele momento caiu assim, eu preciso realmente ver, né? Então, eu não queria ver, mas o fato de olhar no espelho me fez voltar depois para o processo e ser um pouco mais tranquilo, porque eu aceitei realmente a enxergar o que eu não estava querendo enxergar. E essa foi a primeira consagração, né? Então, é sempre muito forte, desde o primeiro momento, né? Então, a gente aborda nas consagrações temas que às vezes você vai querer lutar contra aquilo, né? Mas não é o certo. Eu acho que você tem que estar disposto, tem que estar aberto a enxergar. Isso é tudo. Você querer participar de uma cerimônia de ayahuasca, participar de um ritual de uma ayahuasca, consagrar ayahuasca, é você estar entendendo que vai ser mostrado coisas que muitas vezes não vai ser agradável, né? Não vai ser, você não vai ouvir só o que você quer. Então, eu quero, mas aí tá me mostrando coisas que eu não quero assumir que aquilo é verdade. A gente faz isso muito cotidianamente na nossa vida, né? As coisas estão acontecendo e a gente finge que não viu. Se a gente fingir que não vê, então não existe. Coloca debaixo do tapete. A ayahuasca ela faz assim, levanta o tapete e mostra o que está acontecendo ali. E aí muita gente não está preparada. E principalmente quando é o primeiro movimento de ritual, às vezes a pessoa está nessa pegada que você falou, de dizer assim, não quero olhar para isso, eu não vim para ayahuasca para ver isso, eu queria ver mentores. Todo mundo fala que fala com mentores? E agora eu venho aqui e começo a enxergar essa coisa arada toda aí. Como assim?
Então, esse ritual, então, que não presta. Por quê? Porque, novamente, não sou eu, é o outro. E é esse o nosso costume no dia a dia. Tá sempre pensando que o problema está no outro, o problema é o outro, as adversidades é o outro e nunca o que está na gente. A ayahuasca ela vem trazer muito isso pra gente, olhar pra gente, entender que o problema ele pode existir, mas se eu olhar de cima ele vai diminuir, se eu olhar assim ele vai ficar enorme, eu vou ser a formiguinha perto daquela montanha, né? Então ela vai trazendo essa conscientização pra gente. E claro que tem muita gente, não sei se você já ouviu falar, Marcelo, mas tem muita gente que quer fugir da realidade. Então vai consagrar uma ayahuasca para sair da vida sofrida, né? Porque assim, adversidades todos passamos. Mas ficar na adversidade sofrendo somos nós que escolhemos. E aí tem, antes de você procurar a ayahuasca para olhar para essas coisas, você precisa se conscientizar disso, né? Que ela vai te mostrar um outro aspecto que você não está olhando. Você já ouviu falar de pessoas que queriam fugir da realidade, queriam ficar só numa, numa visão de espiritualidade, os mentores e tudo mais extrafísico e não olhar para a vida como ela é com a medicina da ayahuasca? Já ouvi. E assim, é muito importante se conscientizar antes de consagrar que não é bem assim que funciona, né? As coisas acontecem, mas não é você quem determina. Você não tem o controle, você não tem que Não tem um roteiro ali. não existe. E é importante que você vá predisposto, realmente. Eu já vi pessoas falarem assim por motivos fúteis e banais, né, de querer consagrar. A gente ouve falar até que por recriação, que é muito errado, né? Mas, ao contrário, eu vim realmente no propósito de entender, de procurar, de poder saber o que eu poderia fazer para melhorar em mim, né? Buscar situações assim. E as coisas vão acontecendo. Você vai ter momentos que você vai ver as coisas mais, assim, como diz os mentores, essas coisas, mas não é isso a todo momento. Às vezes você está olhando muito para você mesmo, é olhar para dentro, é entender situações em você. Eu trabalhei um problema de ansiedade, assim, que eu sempre fui muito ansioso. Eu posso dizer que eu ainda sou, mas eu me controlo hoje. Porque onde eu percebo às vezes alguns cliques de que vai entrar na ansiedade, eu já sei que aquilo para, o negócio de ficar balançando a perna assim incessantemente, começou a balançar um pouquinho, já, opa, peraí, porque eu comecei a conseguir perceber coisas assim. Melhorei bastante minha respiração, trabalhou coisas assim que eu não consigo trabalhar no dia a dia, né? Então, acho que fugi um pouquinho ali da situação, mas o que eu queria dizer é que realmente as coisas acontecem, mas não é você quem predetermina e como vai acontecer, né? Não fugiu, aqui nada foge. Tudo entra no momento que tem que entrar. Por quê? Porque eu vou te fazer a mesma pergunta que eu já fiz antes. Então você pensa que a ayahuasca, ela mudou tua vida? Ela me ajudou. A mudança tá com a gente, né? Ela mostrou para mim as situações, né? E aí eu posso dizer que muita coisa eu já melhorei, tem coisa que eu não melhorei. E aí qual é Mas foi você que melhorou. foi. E esse é o intuito de consagrar mais vezes, porque a gente consegue ver as coisas, mas nem tudo a gente consegue, que passou ali, a gente consegue assimilar. Muita coisa a gente perde. E assim, não é como uma minissérie, mas assim, são episódios em onde você vai pegando coisas e dali você vai melhorando, mas depende da sua predisposição. Ela não vai te mostrar e falar assim, ó, você tem que ser assim, você tem que se esforçar para ser assim, né? Você tem que usar essa ferramenta para conseguir fazer as coisas. Ela não vai fazer milagrosamente nada por você, né? Como se a gente tivesse um projeto de vida. A gente tem um projeto que a gente, né, fez ali o projeto, montou tudo tal, e a gente está vivendo a vida em cima daquele projeto. E a ayahuasca ela vem e mostra pra gente se esse projeto, da forma como a gente está vendo, se ele está funcionando, né? E como seria se fosse olhar de uma forma diferente? Então ela traz essas perspectivas, talvez, né? Da gente entender se fosse tal coisa, se olhasse tal coisa, e se eu assumisse que eu tenho essa responsabilidade na minha vida, e será que realmente eu falei com o mentor ou será que eu falei com uma parte minha? Por que eu só posso dizer que eu tenho sombras? E será que eu não tenho luz?
Será que quando vem alguma coisa no sentido doído ou desequilibrado, de olhar, então é uma parte minha, e daí quando vem alguma coisa falando coisas positivas e boas, então é alguém de fora, porque será que não tem essa coisa boa dentro de mim também? Essas questões muito que a gente precisa entender que a gente vai continuar estudando, que não tem uma resposta definitiva em cima de que cada cerimônia para cada pessoa é diferente, de que o indivíduo, por ser único, vai passar por um processo que vai ser único e que pode ser que não seja o mentor, pode ser que seja uma parte iluminada dentro dele, que ele já fez essa trilhagem em outras existências, para quem, né, já sabe que existe vida pós-morte, existem reencarnações, então que pode ser uma experiência já vivida e que aquela parte minha entendeu certas coisas que, como eu nasci aqui agora com um blackout na mente, não estou sabendo lidar com aquilo, mas que ele vem dizer assim, olha, eu vim aqui te mostrar que se você escolher diferente, talvez você vai ter um resultado diferente, mas eu estou aqui contigo, por quê? Porque eu sou uma parte sua. Só que como a gente é conduzido por crenças, né, a ayahuasca, ela vai trazer o que acontece nas visões da ayahuasca. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender isso que eu estou falando agora. Ela é química, que vai agir na tua química. E aí você vai ter visões. Você consegue, por exemplo, conduzir quando você está dentro das visões ali, você está sendo chamado para olhar para algumas coisas, você consegue dizer assim, ó, eu não quero olhar para isso e virar e olhar para aquilo? Você consegue fazer isso dentro do processo de ayahuasca que você já viveu? Não, eu nunca consegui. Nunca consegui, realmente. É um processo que você tem que passar. E é aquilo lá que eu falei, se você às vezes não quer olhar, fica pesado. O interessante é E o que é você. o pesado que você fala, Marcelo, só para o pessoal entender? Você não vê a hora daquilo acabar, você quer sair, quer fugir, não aceita. É a mesma coisa de você, às vezes, se tampar para o mundo, né? Não quer ver, não quer enxergar. E fica pesado, porque aquele processo vai passar e vai. E se provavelmente você não olhar e agir dessa forma numa consagração, em uma outra consagração vai vir de novo, né? Até que você olhe com os olhos tranquilos, assim, né? E esteja aberto para receber aquilo. Fica muito mais leve também. Então, será que para consagrar ayahuasca a pessoa tem que ser corajosa e amorosa? Eu acho que sim, tem que ser Tô te muito perguntando. decidida, na verdade, né? Decidida é uma coisa. Decidida eu vou e daqui a pouco se estrepa. Corajosa no sentido. O que eu falo de coragem, né? Porque coragem é a coragem de se olhar. Essa coragem de não ficar relutando com as coisas que estão ali aparecendo para você olhar, porque se você vai buscar o auxílio dessa ferramenta e você sabe que ela vai te trazer uma expansão de consciência e que você vai enxergar as coisas de outra forma, você tem que ter a coragem de querer enxergar aquilo que você não está vendo normalmente, que você está empurrando para debaixo do tapete ou que você está virando para o outro lado para não observar aquilo. Então, nesse sentido de coragem, na minha visão, a pessoa tem que ter esse tipo de coragem, Sim, né? sim, eu concordo. Tem que tá realmente tomar isso para você falar assim, não, eu vou fazer, né, independente, né, do que eu vá ver. Eu acho que tem que realmente ter coragem e juntar com a predisposição, né? Porque se você só pegar a coragem e chegar no momento assim, não é, né? Então acho que tem que estar. Daí não é coragem. É, Daí não tem um tom de dá um coragem. medinho, mas é que assim, na verdade, sempre dá um medinho, Tem assim. medo. Não, hoje não mais, né? Mas sempre assim, nas primeiras consagrações dava um medinho, como é que vai ser? Principalmente antes de trabalhar aquela questão de ansiedade. Eu chegava, tava com a respiração assim, e foi realmente em uma das consagrações de ayahuasca que eu aprendi a trabalhar essa respiração e acho que até esse medinho sumiu e acho que a coragem aumentou em todas as outras, porque hoje eu faço o processo totalmente tranquilo. Eu venho decidido e com coragem para enxergar as coisas, né? E ele fica tranquilo. Eu acho que por isso que eu não tenho mais medo, né? Não... Me fala uma coisa, você em algum momento se julgou com as coisas que você viu dentro do teu processo de ayahuasca? Por exemplo,
eu enxerguei que eu sou uma pessoa que estou fazendo tudo errado, ou agindo de forma errada em tal situação, e você ficou se sentindo culpado por isso, se penitenciou, se sentiu mal com aquilo? Sim. A gente às vezes não percebe o quanto a gente julga, né? O julgamento foi uma coisa que eu trabalhei muito forte em algumas consagrações, não foi em uma só, mas de perceber realmente que um simples fato de um julgamento bobo, às vezes, pode ser bobo para você, mas o julgamento em si é pesado, né? Então, me senti mal com isso e comecei a olhar mais para mim, né? Falar assim, nossa, eu estou julgando, mas quem sou eu para julgar? Eu também faço as coisas, né? E eu acho que estou conseguindo trabalhar isso. Que bom. Então é nesse sentido que eu falei de coragem e de amor. Que precisa ter coragem de olhar para si, olhar para questões que você está jogando para debaixo do tapete, e precisa ter o amor, a empatia com você mesmo. Porque o julgamento, quando a gente olha para fora e julga, a gente já julga primeiro dentro. A gente está com o hábito de se julgar, né? Análise é uma coisa, julgar é outra. Julgar já vem com uma sentença. Analisar significa eu posso entender que assim não está funcionando e fazer diferente. O julgamento ele te taxa, né, com alguma coisa assim, tá marcado ali. Você está culpado e isso te traz realmente um peso. E quando você vê algumas visões dentro do processo de ayahuasca, você vai encontrar muitas coisas suas, não sei se com você aconteceu muitas vezes ou poucas, mas eu escuto muito isso, que a pessoa fica se sentindo entristecida com ela. Como que eu ainda posso errar com isso? Como que eu ainda posso fazer assim? Nossa, eu estudo tanto, eu faço tanta terapia, eu faço tanta coisa e eu tô ali de novo. E aí a pessoa fica ali depois naquele julgamento. E talvez o processo que a pessoa viveu ali dentro da ayahuasca não queria nem a visão fosse importante, fosse só de ela entender que é o julgamento com ela, que é a sentença que ela coloca em cima dela e que está levando ela a ter essa tristeza na vida, que está fazendo com que ela enxergue a vida tão pequena, as coisas tão opacas, porque consagrar ayahuasca não é querer ver as coisas brilhantes de uma forma física e visual, é você enxergar o brilho da vida. Né? Você tem a oportunidade de mudar esses pensamentos e sentimentos que estão dentro de você há muito tempo, e estão ali somatizando e fortalecendo, e daqui a pouco você começa a enxergar tudo muito pequeno, muito chato, muito triste. Então é nesse sentido que eu falei que a pessoa precisa muito ter coragem e amor, amor por si próprio, amor por tudo, porque quando você começa a se respeitar e se amar, você faz isso com os outros também. E é costumeiramente a gente não faz isso com os outros quando a gente também não faz com a gente. Claro, com exceções, né? De, novamente, questões neurais das pessoas, quando elas têm, estão dentro de algum grau de psicopatia ou uma outra coisa nesse sentido, é claro que a química é diferente, do cérebro é diferente, então ela vai agir diferente na vida. Mas aqui a gente está falando de pessoas que já passaram por tudo, já sabem que podem estar consagrando a ayahuasca, e que a ayahuasca então vai trazer essa visão de se ame, se abrace. Quantas vezes você se abraça? Quantas vezes você diz assim, é importante pra mim tal coisa, e cara, é importante pra mim. Se não é pra ti, tá tudo bem, Marcelo. Se não for pra ti, você tá liberado, mas pra mim é importante, né? Porque vai fazer diferença pra minha vida. Então ela mostra que você é um indivíduo, que você vive na coletividade, que você precisa respeitar o espaço do outro, né? Quando a gente tá numa cerimônia, cada um tem seu espaço, né? Então você precisa respeitar que você tá ali na comunidade, mas que aquele processo teu é importante, cara. Você precisa ficar focado naquilo. Se você prestar atenção pro vizinho, perdeu o fio da meada da sua. Então o que acontece nas visões de ayahuasca? É uma das coisas que eu vejo as pessoas perguntando, da onde que vem essas informações? A planta que vem e projeta na tua mente alguma coisa que ela é evidente, ela está, né, dentro de uma parte de parapsicologia, o espírito falando, o que acontece no cérebro que você tem essas visões? Essas visões, você passou pela admiração de ver
formas geométricas e cores, dançando, esse tipo de coisa? Sim, nas primeiras vezes eu passava realmente pelo processo assim, era miração e depois entrava na força, né, vendo, escutando, né, as questões, né. Hoje em dia, a miração ela vem diversas vezes, né, começa com a miração, mas ela vem diversas vezes e vem a força na sequência. Então é um misto agora, né, eles misturam muito isso. E não sei explicar, né, mas... Exatamente. Então, é estudos para próximas gerações continuarem estudando, se aprofundando nisso, porque não existe um porquê disso acontecer cientificamente comprovado. Existe o quê? Existe a nossa parte de cérebro, consciente, subconsciente, se comunicando, então tá abrindo uma expansão ali, daí tá se comunicando tudo que está na minha consciência do agora, com o que está na consciência do todo, e aí para acontecer o movimento das coisas irem se encaixando, muitas vezes acontecem essas cores, essas formas, onde você vai introduzindo alguma coisa que depois vai acontecendo uma imagem. Então pode ser muito uma química cerebral, como pode ser muito aquele medo que o Marcelo falou, né? Aquela insegurança que ele falou de você estar ali naquele processo e estar se entregando para olhar para aquilo com a coragem de levantar realmente o tapete e olhar para aquelas coisas todas que tem que ser vista. E que daí pode fazer esse movimento de vamos deixar mais confortável para a pessoa ir se habituando, né, com aquilo que ela vai ver, para ela não receber logo uma carga de informação, ou não sair logo de uma coisa para outra. Só que essas visões, e é isso que eu queria trazer muito hoje, as visões que vêm, né, tanto da nossa vida hoje, como das nossas experiências passadas, quanto de seres com quem eu me comunico, né, planetários, extraplanetários, seja o ser que for, tem muito a ver com o nosso pensamento e a nossa emoção. Sabe por que a gente precisa fazer um preparatório antes de uma cerimônia? Precisa realmente estar preparado, né? E assim, mental, fisicamente, espiritualmente, né? Mas por quê? Precisa, mas por quê? Porque precisa é uma coisa assim, você precisa. Mas por que a gente precisa? Por que será? Na tua visão, assim, eu vou fazer porque a Tati falou que precisa fazer isso. Eu entendi o porquê que é importante ser feito. A gente, no processo da ayahuasca, eu acho que se trabalha muito todas essas questões, né? A gente trabalha o físico porque a gente sente o corpo, né? Talvez você vai abordar um pouquinho mais para frente isso. A gente sente a questão mental e sente muito a questão espiritual. E eu acho que se você não se prepara, se não tem essa preparatório antes de você estar realmente aberto e pronto para receber tudo isso, o processo não flui como tem que fluir. E é até perigoso às vezes, né? É assim, quando a gente está falando da parte química e da parte espiritual, a gente tem que entender uma coisa. Nosso organismo ele é físico, ele trabalha com o químico bioquímico, tá? Vai entrar DMT. O teu estômago, todo o teu corpo vai estar sendo fluindo DMT ali, vai estar, cara, teu sangue está transportando aquilo pelo corpo inteiro, né? Então você pensa, como é que vai estar o teu estômago? O que teu estômago teu corpo, teu organismo está focado em digerir uma comida que você comeu ali e está pesada, então a energia do corpo, do organismo já vai ficar um pouco focada naquilo, né? A gente já falou também que a gente não é só a parte física, né? O corpo não é só o corpo físico, tem outros corpos também junto com o corpo físico que existe essa comunicação. Então você passar pelo preparo antes, quando dentro de uma cerimônia indígena eles pedem que a pessoa não coma carne, não coma açúcar, não tenha atos sexuais durante pelo menos 7 dias antes de uma cerimônia do Uni ou da Ayahuasca, eles chamam de Uni também, para que a sua energia seja concentrada. Porque você imagina, você levanta de manhã, vamos dizer, super disposto, tá? Dormiu bem sua noite, tá tendo uma alimentação tranquila e saudável, levantou super disposto, e aí durante o dia você vai executando várias tarefas.
essas várias tarefas, se durante o dia você não repor a alimentação saudável, não continuar respirando, igual você falou, ó, tomei consciência da respiração, você vai ficar na ansiedade, você vai ficar nisso, naquilo, naquele outro, a sua energia ela vai sendo dispensada de várias formas para várias coisas. Então não vai ter uma concentração para você lidar com todas as coisas e nem para você enxergar. Você imagina que dentro da visão mediúnica, o médium é um médium, certo? Ele é um canal ali de comunicação do extrafísico para o físico para a gente entender algumas coisas. O médium passa tudo que o espírito comunicante quis dizer? Não. Ele passou segundo seu filtro, segundo a sua própria energia, segundo ele conseguiu ali com aquela carga energética que ele tinha. Então você vai entrar num processo ritualístico onde existe a parte química e bioquímica que vai estar agindo no teu organismo, por isso você precisa estar o mais tranquilo organicamente falando possível, para que você não tenha desconfortos, não fique focado na coisa física tua, que já tem um processo ali de desencadeamento, de uma má alimentação, de uma má rotina e tudo mais. E também de você entrar numa cerimônia de ayahuasca pensando o quê? Pensando em você naquele momento. Que você esqueça que o teu problema que existe na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, enfim, que fique fora, que não entre ali. Mas isso não é só naquele momento, são 7 dias pelo menos. Eu aqui peço 10 a 15 dias antes, que a pessoa já comece a entrar no processo, né? Principalmente as pessoas que vêm a primeira vez, eu digo 15 dias. 15 dias de preparação, cuidando do seu pensamento, cuidando da sua fala. Eu sempre falo assim, a alimentação não é só aquela que entra na parte física. Aquela alimentação visual e auditiva também são importantes, porque aquilo que você olha, você está absorvendo, você já está passando pelo seu raciocínio. E aí, com base na tua experiência, na tua teoria, na tua vivência ali, você vai catalogar como bom ou ruim e pode entrar o quê? No julgamento. Então, isso já vai ficar pesado ou leve. E a auditiva, porque é a mesma coisa que a da visão, você vai ouvir coisas e você vai ficar abraçando aquilo, vai ficar dentro de você e você vai ficar muito contaminado. Numa cerimônia de ayahuasca, isso tudo vai fazer diferença nas tuas visões. Você vai de encontro com o que você pensou, com o que você sentiu, com o que você viveu. E não é só o que você pensou, sentiu e viveu, é com o que você julgou. Certo, errado, bom, ruim. E aí muitas vezes você passa... Tem pessoas que passam numa cerimônia olhando para a vida dos outros, né? O que eu acho do outro, o que eu penso do outro, o outro sofre, o outro, né? O outro isso, o outro aquilo. Mas e eu nessa história? Porque a ayahuasca é para ser o quê? Uma amiga nossa, né? Nossa, então ela vai dizer assim, olha, para você, esquece um pouquinho lá o pessoal dá conta, confia, o pessoal dá conta, mas olhe para você, será que você está dando conta? Será que você está te dando a importância que você realmente tem na sua vida, porque a vida é sua. Então, se você acaba durante o tempo de 24 horas olhando 20 horas para os outros e 4 horas para você, as 4 horas você está dormindo. Daí, como é que você vai olhar? Vai olhar o que para você, né? Então, as visões de ayahuasca, elas procedem muito através do que você pensa, do que você sente, e com o auxílio da alimentação que você teve, com esses cuidados, por exemplo, cafeína, né? Cafeína age no teu organismo de uma forma, então evitar a cafeína em dias de rituais um pouco antes, por quê? Porque vai te trazer uma outra sensação dentro dessa cerimônia de ayahuasca. E aí, então, as visões se resumem muito a isso. Não tem nada acontecendo fora. A ayahuasca ela não vai te mostrar o que vai acontecer com o mundo. Ela alguma vez te mostrou isso? Não. A realidade do mundo é essa, e o que vai acontecer com o mundo é isso? Não. Basicamente, as pessoas com quem a gente conversa aqui não tá falando nada de fora, não tá falando nada do que acontece ou vai acontecer com os outros, mas sim com a gente. Como que eu lido com a vida, como que eu lido com a morte, como que eu lido com as minhas escolhas, como que eu lido com a minha família, como que eu lido com a minha profissão, o quanto eu sou feliz ou infeliz e por que eu estou me sentindo dessa forma, porque eu não consigo agir diferente.
Porque também tem isso, né? Ela vai mostrar tudo isso, mas a gente consegue facilmente fazer algo diferente? É um padrão que a gente está tentando quebrar, né? É. Até falando a respeito um pouco da alimentação, né, que você falou, alimentação como um geral, não só o que você come, né, muita coisa disso eu aprendi a trabalhar no dia a dia, até mesmo pelas preparações da ayahuasca, né, é uma situação bastante importante. Eu tomava muita cerveja, então eu gostava de tomar vinho, não que de vez em quando eu não tome, mas parou de ser um hábito, e foi natural, sabe, não foi forçado. Eu não tenho mais vontade, assim, sabe. A questão, não que todo mundo que faça vai parar de comer carne vermelha, mas para mim, não estar comendo mais carne vermelha também foi super natural e eu me sinto muito melhor com isso, né? Antes eu me sentia, às vezes, até mal assim fisicamente nesse sentido, né? E a questão da alimentação auditiva e visual, né? Muita coisa assim eu filtro, não quero ouvir, não quero, aliás, não que eu não queira ouvir, eu ouço, mas não trago para mim, né? Então, isso tudo realmente, esses preparatórios, eles acabaram sendo uma consequência da vida agora, Viraram, viraram um hábito. viraram um hábito Uhum, saudável. uhum, Que legal. Então, mais uma coisa que a ayahuasca colaborou na vida do Marcelo. Não necessariamente a pessoa precisa ser vegetariana ou vegana para consagrar ayahuasca, mas no preparo, né? Antes de você ir para uma cerimônia, pelo menos 10 dias antes, evitar não, na verdade é não estar consumindo produtos assim de carne, né? É muito importante porque a gente passa a vibrar algo diferente, a frequência da gente fica diferente. E essa questão de a gente ficar olhando para coisas positivas e ouvindo coisas positivas, realmente, que vira um hábito para todos nós, possamos ser, então, veganos e vegetarianos de fofoca, né? De maledicência, de problemas que, tipo, nem vão fazer diferença na minha vida no sentido de eu não posso resolver esses problemas, porque eu tô falando da vida do outro que não sou eu que vou resolver nada disso, né? Se eu posso ser útil, e isso é uma premissa minha. Se eu posso ser útil, eu estou pronta e disposta para ser útil. Agora, se eu não posso, o que eu quero saber disso? Deixa lá as questões da pessoa, se algum dia ela vier trazer para mim alguma questão e eu possa ser útil né, na vida da pessoa, eu vou ser. E se eu não puder, não quero saber. Senão a gente passa a ser um baú. Sabe o que é baú? Ai, guarda tanta coisa e fica lá durante anos. Antigamente se usava muito baú, né? uhum. Para guardar as coisas e ficava. E hoje em dia, quando a gente ouve falar em baú, a gente pensa coisas antigas, guardadas e muitas vezes com traça. Então não é uma coisa legal. Dentro dessa parte de visões e a gente fala miração, né? Mirar. Mirar é o quê? Olhar, focar, contemplar. Então a miração na ayahuasca é isso, é você olhar para as coisas. Então se a ayahuasca, se você está dentro de um processo de ayahuasca e você se solta e não fica com medo, se você fica com medo, respira e solta esse medo. Para que você está com medo? Medo do quê? A gente só pode ter medo do desconhecido, porque se você conhece, você já sabe lidar com aquilo. E se você não conhece, estude e aprenda. Mas você se soltar naquele movimento, você vai ter mirações importantes para você. Você vai ser virado para olhar para algumas coisas que talvez façam toda a diferença na tua vida presente e com certeza na vida, no futuro, dentro dessa sua vida de agora, porque você vai mudar, como diz o Marcelo, mudar questões que para ele hoje foram importantes. Eu, dentro da minha caminhada, também mudei questões que são importantes para mim. Uma das questões é muito essa mesmo, de você entender que o egoísmo é bom. Ele é saudável. Não 100% egoísmo. Mas você precisa entender o que é bom para você, o que te faz bem e respeitar isso. Porque se você não respeita, você adoece. E aí é o que na tribo indígena eles chamam de doença, né? O princípio da doença no humano, o que é? É a ansiedade, é a depressão. A depressão vem do quê? De pensamentos e sentimentos para baixo. Negativos baixos. Baixo. É culpa, é tristeza, é medo, é todas as questões nesse sentido de frequência.
Então, se você começa a ter um pouquinho de egoísmo saudável e olhar um pouquinho para você, olha para você. A gente confunde muito a visão religiosa da caridade, né? A visão que os nossos padrões e costumes trazem da caridade, de você estar sempre doando, sempre fazendo. O melhor ser humano é aquele que mais doa, o que menos olha para si, mais olha para o outro. E isso está errado, gente. Dentro da minha visão, isso está errado, porque a partir do momento que você só olha para o outro, você vira o quê? Qual é o teu papel na história? A ayahuasca me trouxe muito essa consciência. De tipo assim, ó, importante você auxiliar o outro, mas olhe para você. Porque o dia que você não tiver força para auxiliar ninguém, você vai ser a pessoa que está na fila de pedir. Então, tenha responsabilidade sobre a sua vida. A ayahuasca me trouxe muito isso. Se responsabilize. Por isso que eu falo muito da ayahuasca nesse sentido, da gente se responsabilizar pela nossa vida, pelas nossas escolhas. Não delegar para os outros. Não dizer foi meu pai que errou, foi minha mãe que errou, foi meu marido que está errando, minha esposa que está errando, meus filhos que são peste. O mundo, a sociedade está horrível. Não. Eu faço parte dessa sociedade. Eu sou a única boa? O único pirilim-pim-pim da história sou eu? Como assim? Então, a ayahuasca, gente, é muito, muito para trazer essa consciência. Se você não quer olhar para questões que vão te trazer algum desconforto, provavelmente, mas que vão te trazer uma lucidez de você entender que você tem o seu papel na sua história, que você tem um papel na sociedade, que você tem um papel dentro da sua família, e que talvez se você agir com mais amor, respeito, disciplina e escolhendo melhores as coisas que você vai estar introduzindo na sua vida, que isso não depende de ninguém a não ser de você, se você não está pronto para ouvir isso, para enxergar isso, é melhor que não consegue. Não consegue. Não tem essa experiência, porque você pode entrar num processo ruim para você. Porque daí também é importante, a gente falou aqui do preparação, né? Preparação para a cerimônia, e aí acontece a cerimônia. E depois da cerimônia? Ah, volto lá a fazer tudo que eu fazia antes. Beleza, joinha, né? Nem tanto, né? É joinha, só que você é responsável pelas mudanças. Se você não muda, alguma coisa muda porque você tomou ayahuasca? Não, você tem que assumir realmente as responsabilidades, né? Você precisa assumir. E nada acontece se você não colocar em prática, né? Porque a vida é sua. Então, é isso. Por hoje a gente vai parar por aqui, porque a Adri, gratidão Adri, ela fica dizendo pra gente quanto tempo já passou. E é muito gostoso falar sobre algo que pra gente faz tanta importância, né? Traz uma importância na vida. Eu consigo enxergar a minha mudança de caminhada, de visão, de estrutura, consagrando a ayahuasca. Eu consigo ver. E para mim é muito importante que eu veja isso. As outras pessoas enxergam e me relatam, eu fico feliz, mas para mim é importante que eu veja. E eu acho que é importante que você veja o quanto você escolheu fazer diferente. Porque quando você escolhe fazer diferente, a vida não é a vida que muda. Foi você que mudou. É isso, eu acho, né? A consequência da tua vida ficar diferente é porque você mudou mesmo, né? Não aconteceu nada por mágica. Você tem que ir lá e fazer ela. Na verdade, as pessoas continuam as mesmas pessoas. Mudou alguma pessoa na vida? Não. Esposa continua igual. Continua. Mãe igual. Irmãos igual. Se a vida mudou, quem mudou? Foi a ayahuasca? Foi o Marcelo. A culpa é tua. Então, culpa, benefício, mérito, esforço, seu. É isso que a gente gostaria muito que todo mundo que assiste entenda. A responsabilidade com ayahuasca, sem ayahuasca, na vida é sua. A beleza da vida ou a feiura da vida está nos seus olhos, na sua responsabilidade. Aqui hoje a gente fala sobre a ayahuasca, mas de uma forma geral, você vai ver conforme está dentro de você. Se você for uma pessoa triste, você não vai conseguir enxergar alegria. Então cuide-se, cuide da sua alma. Olhe para você, seja um pouquinho egoísta na medida certa para que você se fortaleça. E
se por acaso for consagrar ayahuasca, sentir de consagrar ayahuasca, pensa nessas coisas que a gente está falando aqui, que ainda existe também, que eu vou trazer no próximo vídeo, a graduação, que as pessoas falam muito de graduação. Existe graduação, não existe graduação, como é que funciona essa graduação, qual é melhor, qual é melhor ou pior, ou enfim, para que serve isso na vida, né? Então a gente vai estar falando um pouco mais profundo sobre isso no próximo vídeo, onde eu vou estar falando também sobre algumas outras experiências. Neste momento, gratidão, Marcelo, Eu pela que agradeço pelo contribuição. convite, muito honrado de participar. Novamente, eu quero agradecer ao povo ancestral, aos povos da floresta que continuam fazendo a manipulação dessas plantas e trazendo esse chá, que se chama ayahuasca, e que para mim é muito sagrado e precisa ser honrado, reverenciado e consagrado. Cerimônias com responsabilidade, com respeito, trazendo a força e a sabedoria ancestral, porque se você consagrar ayahuasca, você vai enxergar a vida diferente quando você está dentro do espaço de estar aberto. Muitas coisas vão se revelar para você, e que não é uma revelação para o mundo, é para você. Se é para você, é para a tua vida. Não tem nada a ver com o outro, sempre com você. Gratidão, Adri, que está atrás da câmera. Vem cá, Adri, dá um beijinho no Marcelo. A Adri, esposa do Marcelo. Ela quem cuida dos nossos vídeos. A Adri já falou com a gente também, então gratidão. E assim a gente encerra mais um vídeo nosso, e daqui 15 dias a gente lança outro.